Olá, pessoal, muito boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal, programa Rota, Viagens e Serviços, que é aberto a toda a comunidade Uninter e tem como função, né, dialogar, trazer ao diálogo uma conversa, né, produtiva, importante para o ramo empreendedor, para a geração de serviços, para a prestação de serviços e também para o setor de turismo, setor de viagens. Hoje eu conto com uma parceria muito importante de uma convidada bem especial, a Gisele Ueno, para a gente falar sobre a LGPD, né, um assunto que está super em voga, e a Gisele vai conversar com a gente sobre a LGPD, a proteção dos dados pessoais, dentro dessa esfera dos serviços, especialmente dos serviços digitais. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Olá, tudo bem, professora Graziele? Olá, todo mundo. Muito bom, muito prazer estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento com vocês. Olá, muito bem. Obrigada pela tua presença, né, por compartilhar um pouquinho do teu tempo para conversar com o nosso telespectador, com o nosso público sobre a LGPD. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria começar com a sua apresentação. Pode se apresentar para o nosso público, por favor? Sim, vamos lá. Bom, eu sou Gisele Ueno, sou advogada há mais de 13 anos, trabalho muito com a área de tecnologia, sou fundadora da Highlaw, que é uma agência de inovação, trabalho muito com o mercado jurídico, com plataformas digitais para o mercado jurídico. Também sou sócia de uma startup na área de gestão de departamentos. E ainda advogo, né, e gosto muito de advogar para startups, principalmente, e considerando um pouquinho já desse cenário de proteção de dados, a parte de tecnologia, e agora com muito mais participação na economia como um todo, né, da questão de serviços digitais. Então, esse é o meu background e eu trabalho muito com isso hoje, até ajudando muitas startups a estruturar modelos de negócio que já se adequem a todas as questões legais, não só a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muito bem, excelente. Eu acho que tem muito conhecimento para compartilhar conosco. Eu quero aproveitar e convidar quem está aqui conosco, nos acompanhando ao vivo, pela Central de Notícias Uninter. Pode mandar seus comentários, suas dúvidas. Se quiser interagir conosco, fiquem muito à vontade. O espaço é bem aberto, tá bom, pessoal? Para começar, vamos entender então o que é a LGPD, que está em todos os canais de divulgação. Como a gente escuta falar dessa sigla, né? Então, o que quer dizer a LGPD? O que é a LGPD? Essa sopa de letrinhas aqui, né? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É uma lei lá de 2018, Lei 13.709, mas que em setembro do ano passado, depois de um monte de idas e vindas de Congresso, Senado, alterações, ela entrou em vigor e para valer mesmo, todas as empresas tiveram que se adequar. Ou seja, né, na verdade a gente fala de proteção de dados pessoais, né, e a gente está falando relacionados a dados de pessoas físicas. Então, toda vez que eu tenho uma transação onde eu coleto informações pessoais, de dados pessoais, armazeno ou faço tratamento dessas informações, desses dados, eu estou submetido a essa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, independente, né, a pessoa jurídica aqui no caso, quando estiver trabalhando com serviços, quando estiver trabalhando com plataformas digitais, né, por meio de aplicativos, sites, etc., a gente precisa ter esse cuidado. A lei geral, ela veio para proteger os dados dos titulares, que são pessoas físicas. Então, tudo que tem a ver com dado pessoal está dentro dessa proteção trazida pela LGPD. Muito bem. E quando a gente fala em LGPD, como você colocou, né, a questão dos dados pessoais, por que existe essa preocupação, né? De que forma a LGPD pode impactar na vida de uma pessoa, por exemplo?
Na verdade, a preocupação com dados pessoais, ela sempre existiu, né? Afinal, são informações do indivíduo que, às vezes, as informações que são circuladas em determinado ambiente ou determinada situação, nem precisariam estar circulando ali, né? Então, hoje a gente tem um acesso muito mais à questão digital, à internet, a serviços, a compras. Então, a preocupação começou, né, muito mais aqui no Brasil, especialmente, em decorrência dos vazamentos de dados, né, das questões de segurança da informação, e é lógico, lá fora do país, a gente já tinha outras legislações de compliance que previam coisas específicas sobre coletas de dados, e aí, com a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que começou, né, a trabalhar um pouco mais os pontos de proibição, pontos necessários aí para se ter o consentimento desse titular. A gente fala muito disso na nossa legislação brasileira, mas foi muito inspirado nessa lei lá que abarca toda a União Europeia. E é uma preocupação, na verdade, com relação ao dado pessoal. Então, a gente, como pessoa física, aqui tem a preocupação de fornecer os dados, como a gente fornece CPF, RG, endereço, às vezes para fazer uma simples compra na farmácia, até mesmo quem faz, né, quem desenvolve essas plataformas digitais. Muitas startups fazem a intermediação da relação de consumo de uma pessoa física com a relação de uma empresa, né, naturalmente que vai ser fornecedora disso. Então, existe a coleta, né, dessas informações, mas para qual finalidade? Então, se começou a questionar e a ter essa preocupação com relação a isso, né? E, então, por isso que a LGPD aqui no Brasil foi desenvolvida, né, foi construída em 2018, com o legislador pensando mesmo nessa questão da proteção de dados, seja um consumidor, seja pessoa física, seja uma relação de um pai que está contratando um serviço educacional para um filho. Então, desde esses simples atos que a gente tem aí na vida social, a gente transita, né, dados pessoais. Então, importante é saber o que são dados pessoais, né, e até quais são os limites, inclusive. Antes a gente não tinha essa preocupação. E depois, né, agora com esse avanço todo da tecnologia, óbvio que a gente tem que ter essa preocupação, principalmente para não copiarem os dados, não fazerem qualquer tipo de fraude utilizando os dados pessoais. Então, a preocupação começou aí, na verdade, né. Então, em 2018, se escreveu a lei e desde então vinha sendo aprimorada aí em vários segmentos, inclusive para micro e pequenas empresas, no âmbito de startups. Então, todas as empresas foram tendo que se adequar e agora a gente tem penalidades e multas para quem não tiver adequado à LGPD. Legal, muito bem. Agora que a gente já entende um pouquinho mais, né, acessando isso, eu lembrei aqui, gente, de um monte de notícia de vazamento de dados, né? A gente teve uma leva aí de notícias falando sobre vazamento de dados, né, circulando, inclusive nas redes sociais, o WhatsApp, as mensagens, né? Então, a gente teve um problema bem sério, eu acho que o Brasil está dentro desse cenário aí, dessa problemática de vazamento, né? E aí, falando disso, e agora entrando um pouquinho na questão da empresa, qual que é o modelo de negócios que você entende que é fortemente impactado, né? Então, qual seria aí o modelo de negócio que está sofrendo muito com essa adaptação ou que precisa se adaptar de maneira muito rápida, né? De maneira mais efetiva, vamos dizer assim? Desde 2020, né, com a lei em setembro sendo aprovada, qualquer modelo de negócio que faça isso, né, a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais tem que se adequar. Então, pode ser da padaria, da farmácia, até grandes bancos e enfim, tanto, independente do modelo de negócio, do segmento de atuação. Isso também tem muita discussão, por exemplo, na hotelaria, quando você vai fazer o check-in, né, ou seja, numa companhia aérea ou até mesmo num hotel, que você tem que preencher inúmeras informações, né, e às vezes não é necessária aquela informação. Para qual finalidade aquilo está sendo coletado e armazenado, né? Então, começou a se questionar sobre isso.
Antes da gente falar até do modelo de negócio, né, que pode ser impactado aí com a proteção de dados, é importante falar do titular, né, o titular de dados, que é aquela pessoa física, ela está transmitindo a informação, pode ser via digital, né, ou então até mesmo físico. Ou então, como empregado, eu também ofereço as minhas informações de saúde, por exemplo, para o meu empregador. Então, essa relação também tem que ser adequada, ajustada, né? O contrato de trabalho também tem que ser, e mesmo que sejam informações físicas, em documentos físicos, né? Não necessariamente somente em plataformas digitais. Então, a gente está falando de dado pessoal, independente da forma de transmissão, seja online ou offline, né? E esses cuidados todos, né, estão muito relacionados a que dados eu vou coletar, né, e para qual finalidade. Então, o modelo de negócio que tem que se adequar e de forma rápida, porque em setembro do ano passado, desde então, a gente, né, tem que se adequar à legislação, realmente fazer uma análise de todo o modelo e onde tem a entrada, a coleta, o armazenamento e rever procedimentos, né? Então, as empresas, de um modo geral, que estão desenvolvendo aplicativo ou que já tem um aplicativo desenvolvido, por exemplo, tem que fazer um estudo da questão de segurança, da infraestrutura de desenvolvimento para entender qual é o momento de entrada desse dado, qual é o momento, qual é o caminho que ele percorre, né, durante essa coleta, esse tratamento, e para qual finalidade você está armazenando aquela informação. Então, as empresas maiores já têm acesso a questões de ISO, né, que são normas gerais aí de segurança da informação, e como você bem colocou, Graziele, tem essa questão de vazamento de dados, né, muito recorrente aqui no Brasil. Aliás, pelos relatórios de segurança da informação, o Brasil é um dos países que mais tem ocorrências, incidentes de vazamento de dados, né, a gente chama de incidente. Tanto em bancos quanto em outros modelos aí, a gente vê um acesso muito mais facilitado, infelizmente, pela ausência de segurança, né? Então, segurança não é simplesmente um antivírus, um antifraude, ferramentas dessa forma, mas também perfis de acesso, controles, né? Quem que realmente tem acesso àquela base de dados, o que ele pode fazer. Se é um terceiro, um freelance que eu estou contratando, eu tenho que ter um contrato, por exemplo, com essa pessoa de confidencialidade, eu tenho que promover um ambiente seguro de navegação. Então, todas essas questões, elas vão permear a Lei Geral de Proteção de Dados e, consequentemente, o tipo e o modelo de negócio. Então, a preocupação das empresas, no modo geral, puxa, eu nunca precisei de me adequar a nada disso. Então, o primeiro ponto é se questionar, você precisa dessa informação do teu cliente? O que você está fazendo, né, com essa informação? Vou usar para uma ação de marketing, por exemplo. Mas para uma ação de marketing, você não precisa da raça dessa pessoa, você não precisa da questão étnica, você não precisa de dados de saúde, ou então uma biometria, né, seja digital, seja reconhecimento facial. Então, a minha área de atualização, né, de especialização é especificamente inteligência artificial, reconhecimento, né? Então, a gente usa inteligência artificial para cruzar todos os pontos da face e fazer reconhecimento facial. Quando você coleta a imagem, né, você está trazendo um dado pessoal sensível para dentro da tua plataforma e qual que é o tratamento ou a forma como você está usando aquilo. E às vezes quem está construindo um negócio, ou quem já tem uma plataforma, por exemplo, nem se atenta a esse tipo de situação, né? Algo que é tão natural. Hoje eu vou fazer o uso do aplicativo do Facebook, já plugo lá com o login, né, do próprio Facebook, enfim. Então, essas questões todas envolvem proteção de dados e o modelo de negócio, né? Então, isso já é um alerta e quem não se adequou ainda já está atrasado e já tem que começar. Legal, nossa, então, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falando, né, e descrevendo essa entrada da informação do dado, né, o caminho que ele percorre e tudo mais, eu pensei no nosso público, por exemplo, nos pequenos empreendedores.
né? Aqueles empreendedores que costumam fazer o atendimento agora pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, pequenos empreendedores, aqueles que estão desenvolvendo, né, o seu produto muitas vezes dentro do espaço doméstico, estão comercializando, né? A gente sabe que agora, com o agravamento e a vivência desse momento histórico da pandemia, a gente teve uma incidência ainda maior de empreendedores aqui no nosso país, né? Microempreendedores, um dado atual agora de 2021, uma pesquisa recente, 10 milhões de microempreendedores a gente tem no nosso país, né? Então, é um montante da população muito grande. E dessas características do microempreendedor, a gente ainda tem uma segmentação bem específica, que é o público jovem, né? Cerca de 38% desses microempreendedores estão na faixa etária até os 37 anos, né? Então, a gente vê aí como característica dessa grande massa empreendedora, um extrato da população jovem que tem acesso às redes sociais, que monitora, que movimenta, né, o seu público, o seu atendimento, a sua prestação de serviços, muito utilizando essas plataformas, né? Então, para esses pequenos microempreendedores, né, que é uma parcela do nosso público aqui. Então, como que a gente orienta, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está lá e que faz a sua comercialização pelos dados, transita pelo Pix, né? Passa os seus dados, as informações bancárias, enfim, coleta as informações dos seus clientes por ali. O que que ela deve fazer? Qual é o principal cuidado que ela deve tomar nesse sentido? Bom, aí tem um ponto bem legal aí para ser levantado com relação a micro e pequenas empresas, né, que são os negócios que movimentam o nosso país, né. Então, essas empresas, elas representam um volume muito grande de transações, né, de coletas de dados, e principalmente agora, como você disse, aí com o avanço da pandemia, enfim, desde o ano passado para cá, a gente ainda tem um volume ainda maior sendo transacionado por meio de aplicativos como o WhatsApp, né, dados financeiros, dados pessoais, enfim, esses cuidados todos. Primeiro que, como eu disse, independente do tamanho e do modelo de negócio, a gente tem que ter uma adequação. A preparação para isso é você se questionar sobre quais dados, né, quais são os dados que você precisa efetivamente, por que coletar aqueles dados, tem que ter uma finalidade daquela informação. Você tem que comunicar isso de forma transparente para quem você está coletando informação, ou seja, você não pode, num estabelecimento, por exemplo, tirar uma foto ou então pedir para que alguém faça um self-check-in aqui no aplicativo e não tenha o consentimento dessa pessoa. É necessário, extremamente importante para todas as questões dos requisitos legais e também de segurança, você ter o consentimento dessa pessoa. Quer dizer, a pessoa diz para que, né, ela é informada para qual finalidade, ela fala, eu aceito, e vou seguir, né? Se ela não aceita, ela pode não baixar o aplicativo, ela pode não transacionar, não fazer nenhuma negociação ali com a empresa. Mas é importante esse ponto. Então, entender qual é o dado, quais são os dados pessoais que são coletados, se são dados sensíveis, aí tem uma qualificação na lei, que são os dados sensíveis que são os relativos à raça, a questão de orientação sexual, enfim, tantas outras aí, informações que vocês não precisam, às vezes, né, coletar para uma transação simples de compra via WhatsApp, por exemplo, né? Essas informações todas, você tendo conhecimento sobre elas, saber como pegar o consentimento, e aí a prova de quem pegou o consentimento é da empresa. A empresa tem que dizer, se caso o titular venha a reclamar, você tem como comprovar que ele consentiu no dia tal, na data tal, de certa forma. Então, grandes negócios como bancos, eles têm uma rastreabilidade dessa informação via site, via aplicativo, com logs específicos, as informações são criptografadas, tem vários mecanismos de segurança para isso. Mas quando é um pequeno negócio, a gente não tem tanta infraestrutura assim para a questão de segurança, é necessário, no mínimo, garantir todos os acessos, toda essa transparência que eu venho comentando. Então, esses são os pontos principais aqui. O consentimento do titular é fundamental, é essencial para que, né, não tenha nenhum problema, e o investimento básico em segurança da informação. E aí, sim, trabalhar com aplicativos que sejam
de fato, certificados, né, que garantam uma certa segurança também no desenvolvimento deles. Então, isso tudo faz com que você cerque toda a cadeia envolvida, né? Então, às vezes, você não tem nenhuma transação na sua plataforma, mas você contratou um serviço financeiro, por exemplo, de um PagSeguro. Então, eles vão ter a chave de criptografia da segurança relacionada a esse pagamento. Então, se certifique dos fornecedores e não deixem de adequar. Ainda que você não tenha uma política extremamente ampla relacionada a esse tema, você tem que ter, no mínimo, uma política de privacidade. Transacionou algo, né, no site, a pessoa está entrando no site, vai coletar de qualquer forma informações pessoais, fazer cruzamento de cookies também, que é super comum em plataformas e ambientes digitais, que é você rastrear o que aquele usuário pesquisou, deixar registrado, né, quais foram as pesquisas, os sites visitados e etc. Isso tudo precisa ter consentimento. Então, política de cookies, política de privacidade, os termos de uso das plataformas digitais. Então, qualquer aplicativo, né, até para subir na Apple Store, nessas stores, elas precisam ter, no mínimo, esses 2 documentos, termos de uso, política de privacidade. Então, ter conhecimento sobre isso, né, no mínimo necessário para qualquer tipo de modelo de negócio. A gente não está falando só de questões legais aqui, né, a gente está falando de questões de transação mesmo, comercial, financeira. Então, os cuidados são para que a gente não tenha incidente de vazamento de dados. E mais um ponto importante, Graziele, que eu queria trazer aqui, é que os titulares de dados, eles têm que ter um canal com a empresa. Então, é importante ter um e-mail dedicado para receber esses pedidos e, eventualmente, fazer os tratamentos. Então, lá um e-mail que vai receber, por exemplo, e vai ter um responsável, que a gente chama de DPO, que é o encarregado de dados, né, o Data Protection Officer, que é o cara que vai fazer o tratamento daquela informação quando o titular pede, né, ou questiona sobre aquilo. Então, eu não quero que meus dados fiquem mais aqui na farmácia, porque toda vez que eu venho aqui, ele, né, enfim, traz a informação do meu nome, mais o CPF, mais os meus dados de consumo. Então, até o cruzamento de informações, ele é garantido pela proteção de dados. Então, se eu, às vezes... Deu uma paradinha, Gisele, deu uma paradinha. Você citou o exemplo, né, da farmácia, por exemplo, né? Sim. Então, e se a pessoa, se o consumidor... Oi, 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 demos Agora uma piscadinha, demos uma piscadinha aqui. Mas é muito comum, eu vinha falando que é muito comum a gente... Ops, tudo bem? Agora voltou. Voltou. Eu posso continuar aqui, até a Bárbara tem comentado aqui comigo, posso seguir, na verdade, porque acho que estão os tópicos aqui. Agora voltou, né? Isso, voltou. Mas, na verdade, assim, eu estava citando um exemplo enquanto consumidor, né? Então, um consumidor é muito comum que o consumidor chegue no estabelecimento e, antes de responder bom dia, boa tarde, boa noite, já larga o CPF, né? Que é a primeira pergunta que o atendente faz. Qual é o seu CPF? Ai, gente, isso aí me dá no nervo, sabia? Me dá um nervo. Quer CPF A na gente nota, chega quer no... CPF Não, a gente chega numa farmácia, como você usou o exemplo da farmácia, deixa eu falar. A gente chega na farmácia, eles nem perguntam nada, nem bom dia, boa tarde, boa noite. O seu CPF? Gente, como assim, né? Então, e é engraçado, porque isso já virou uma prática, né? Então, a pessoa parece que foi ali, ela tá voltada para coletar até os dados mesmo. Então, também tem dados de saúde aí, né, Graziele? Não é só a questão dos dados pessoais, por exemplo, CPF, para dar um desconto, por exemplo, ou para ver se você é um beneficiário de alguma associação que tenha desconto, enfim. Mas, além disso, eles também fazem todo o comportamento, né? Que tipo de medicamentos que a Gisele compra todo mês?
com qual frequência ela compra. Essas informações vão para o plano de saúde, que também tem a parceria com a farmácia, de que forma essas informações chegam lá e para qual finalidade, né? As operadoras de planos de saúde, elas têm aí um desafio muito grande na proteção de dados, né? Especialmente para se adequar a toda essa questão de transação de informações aí sensíveis, né? Que são informações médicas, informações do paciente. Então, além de tudo, como que elas estão usando, né? Ela não pode usar essa informação de forma privilegiada para, por exemplo, não oferecer um plano de saúde ou aumentar a carência, enfim, ele não pode ser usado de forma individual, também tem essa previsão na legislação. Gente, é verdade que está tudo sendo monitorado, né? A sensação de que estão nos monitorando o tempo inteiro, então, pelo jeito, é real mesmo, né? Com certeza, já deixo aqui a descrição de um filme, né, uma série que chama Privacidade Hackeada, que é muito interessante, fala sobre isso. Enfim, tem outros aí, teve Dilema das Redes recentemente, então são filmes que retratam a nossa realidade digital hoje, né? É muito importante. Deixa eu perguntar outra coisa, aproveitar que a gente tem mais uns minutinhos. Então, como a gente estava exemplificando, né, do pequeno negócio, pequeno empreendedor, então muitas vezes não tem conhecimento, né, não é a área de domínio, não tem conhecimento e muitas vezes tem dificuldade para acessar essa informação, interpretar e operacionalizar essa informação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para esse pequeno empreendedor que tem o limite, né, do seu conhecimento e dessas informações e quer se adequar, né, quer organizar aí as suas vendas que acontecem pelo WhatsApp, pelas redes sociais, quer garantir que está operando dentro da legislação, né, não quer ter problema, quer evitar esse tipo de problema. Primeiro passo, Gisele, o que ele deve fazer? Né? Então, o pequeno empreendedor que quer começar, quer organizar a sua pequena estrutura, que muitas vezes é ele mesmo, ou só ele. Né? Então, como que ele começa, onde ele acessa, existe algum site, algum serviço do governo que possa prestar essa assessoria? Como que funciona? O próprio Sebrae agora, desde janeiro, né, vem trazendo medidas aí para a NDP, na NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi a autoridade instituída, né, depois da lei para fazer o acompanhamento, a fiscalização da legislação, né, do cumprimento da legislação. Então, o próprio Sebrae traz uma cartilha, já tem um e-book sobre isso, que entra em detalhes aí com relação ao micro e pequeno empreendedor, mas o importante aqui também ficar antenado com relação a essas questões, mas é fazer uma revisão interna, né, com relação ao levantamento de dados, né, onde tem, quais são os dados coletados, como é armazenado, e aí sim fazer, né, uma adequação e trazendo, por exemplo, avisos de privacidade no WhatsApp, esses dados são coletados, se você não quer mais participar da base, pode, enfim, tem várias formas de você se comunicar com o seu consumidor final. O mais importante é não ficar na inércia, é fazer com que algo, de fato, demonstre a transparência do seu serviço e a intenção da sua empresa não de coletar informação indiscriminadamente, mas de usar essa informação com consentimento e de forma transparente, né, para o consumidor. E essa é uma exigência, né, eu acho que natural, cada vez mais a gente vem percebendo, né, o consumidor se empoderando, né, e determinando o seu consumo nessas plataformas. Então, às vezes a gente se sente invadido, né, quando você está lá e recebe uma notificação de algum empreendimento ou uma promoção que fica saltando aos olhos, né, tem um pouco de dificuldade com isso. E aí, é claro, você já começa a perceber, puxa, né, que empresa invasiva, ou, né, o cuidado que ela está tendo, enfim, você não... Eu acho que o consumidor começa a ter essa percepção um pouco mais apurada, né, mais acurada, e aí começa já naturalmente, né, buscar por caminhos que sejam mais condizentes aí com o seu perfil de consumo, né? Isso está muito atrelado, só para finalizar aqui, Graziele, também a questão de compliance e a própria reputação, né, da empresa. Então, por menor que seja,
a gente tem que cuidar com o que a gente vem espalhando no mercado, né? Isso que a gente vem trazer de reputação é isso, transparência, e fazer a coisa acontecer de forma adequada à legislação, mas que também não gere um custo tão absurdo para o negócio que inviabilize, né, o empreendedor. Então, para a startup, por exemplo, que está pensando em investimentos e atrair investidores e desenvolver plataformas, ainda mais cuidado desde o momento da concepção do software, né? Desde o momento de desenvolver o software, já trazer mecanismos que dificultem, que impeçam a invasão, a imputação de dados pessoais sem consentimento. Então, para startups aí, principalmente, a reputação ela é um ponto bem importante no valuation, inclusive. Muito bem. Excelente. Muito obrigada, Gisele, pelas tuas contribuições, pelas tuas orientações. Muito importante a temática e a gente trazer isso, né, a público, essas informações, para que todo o público, né, a comunidade aí que está nos acompanhando, consiga acessar melhor. Eu que agradeço aqui a participação e fico à disposição para a gente bater um papo também. Muito obrigada, gente. Quero agradecer mais uma vez a participação da Gisele e agradecer também a presença e a companhia de todos vocês, da nossa audiência. Quero agradecer também a Central de Notícias Uninter. Mais uma vez, obrigada e uma excelente final de semana, restinho de semana para vocês que nos acompanham. Até quinta-feira que vem. Gisele, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.